Bom dia, meus amigos, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor para vocês, né? E que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. E passei aqui para dar uma palavrinha, né? Nunca mais, desde o ano novo, nunca mais falei uma palavrinha para vocês, né? Como eu disse a vocês, eu não sei pregar, mas tudo que eu falo vem do meu coração, né? Vou falar um versículo aqui da Bíblia para vocês, né? Ensinai-me e eu me calarei, e fazei-me entender em que errei. Meus irmãos, é o seguinte, pelo que, assim, eu entendi, né? Então, o Senhor Jesus sabe que o Senhor, Ele nos ensina, Ele nos abençoa, né? E quando a gente erra, a gente muitas das vezes erra e não sabe, não entende. Meu Deus, o que foi que eu errei? Muitas das vezes acontecem as coisas, as aprovações com a gente e a gente não entende, né? Muitas vezes você, como diz o ditado, né? A gente peca, nós somos pecadores, somos falhos. O único que é perfeito, nós sabemos que é Deus mesmo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é perfeito. Então, muitas das vezes a gente erra e esquece, né? Muitas das vezes a gente magoa uma pessoa, esquece. Muitas das vezes a gente não tem maneiras de se expressar diante das pessoas e magoa aquela pessoa fica magoada. Muitas das vezes até brincadeira, meus amigos e irmãos. A gente tem que saber brincar, né? Tem brincadeiras que a gente acha que é uma brincadeira boba, às vezes. Eu brinquei com fulano levou a mal, fulano ficou chateado comigo. Muitas das vezes você faz uma brincadeira e tem pessoas que não falam nada, simplesmente se afasta de você, né? Se afasta de nós, né? Então, a gente tem que reconhecer os nossos erros, né? E a gente pensa assim, meu Deus, o que é que eu fiz que aquela pessoa se afastou de mim, está longe de mim, né? Era tão assim comigo, de repente, né, se afastou. Então, nós não sabemos, meus irmãos, muitas das vezes, é como diz o ditado, né? A gente é igual a gente fazer as coisas ruins, né? Muitas das vezes tem um ditado que fala assim, quem planta, colhe, né? Se você plantar frutos bons, você colhe frutos bons. Se você plantar frutos ruins, colhe frutos ruins. Não é verdade, meus irmãos? Então, a gente tem que fazer o bem, né? Tem que fazer o bem, a gente tem que orar, a gente tem que sempre pedir a Deus, não só por nós, pedir por nossos filhos, nossos amigos, para todas as pessoas. Temos que orar por esse mundo que está, né, tão contaminado, é guerra, é enfermidades, né, meus irmãos? E reconhecer nossos erros, meus irmãos. Se a gente erra, a gente não pode ser orgulhoso. Se você magoou uma pessoa, não custa nada você chegar para aquela pessoa e pedir perdão. A gente pede perdão para Deus em primeiro lugar e para aquela pessoa perdoar se a gente fez alguma coisa errada. É igual você que é católico ou cristão, né? Tem a Santa Ceia na nossa igreja, né? E tem a comunhão que recebe a hóstia na igreja católica. Então, antes disso, o que é que a gente tem que fazer? Procurar perdoar o nosso irmão, se a gente magoou, né? Dizer assim, meu irmão, me perdoe. Procurar se redimir, ajoelhar, orar, rezar, né? E para poder receber a comunhão, para poder receber a Santa Ceia. Porque a gente não pode participar de uma Santa Ceia, de uma comunhão, em pecado, meus irmãos. Não adianta, com os erros. Aí o que é que acontece? Quando a gente não pede perdão para a pessoa que magoou, né? A gente ajoelha no chão, a gente ora, a gente reza, né? Como no catolicismo reza, né? Mas é a mesma coisa, orar e rezar, né? Você está ali ajoelhado no chão, pedindo a Deus, se humilhando para Deus, porque a gente tem que se humilhar para o Senhor, né? Senhor, me ajude, Senhor. Eu me humilho, Senhor, aos seus pés. Estou pedindo pelo meu filho que está enfermo, pelo meu filho que está, por exemplo, fazendo faculdade, pelo meu filho que vai operar.
Então a gente tem que se humilhar para Deus. Para Ele a gente tem que se humilhar e pedir, implorar para o Senhor, né? Para o Senhor prosperar a nossa vida, para o Senhor nos libertar dos vícios, de tudo quanto for coisa ruim, coisa maligna, né? Que nós sabemos, Senhor, que o inimigo, né? Como diz, nós vivemos do lado do bem e do mal, o inimigo só quer a coisa ruim para o nosso lado. O inimigo quer que ele veio fazer no mundo, ele veio roubar, matar e destruir, né? O que está acontecendo? Nós estamos vivendo praticamente num mundo de apocalipse, coisas que a gente nem imagina, a gente está vendo, né? Enfermidades, é tanta crueldade que a gente está vendo nesse mundo, mas tudo isso está escrito nas profecias bíblicas, né? Tudo isso está escrito na Bíblia, nas escrituras da Bíblia, e a gente tem que orar, meus irmãos. Mais coisas está por vir, né? E nós não sabemos, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe quantos grãos de areia tem na areia da praia. Só Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, né? Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe quem planta frutos bons. Deus sabe quem planta frutos ruins, né? Então, Deus sabe de todas as coisas. Não adianta a gente fazer, muitas das vezes, as coisas escondidas. Deus está vendo tudo, né, pessoal? Então, vamos reconhecer nossos erros, nossas falhas, né? E, como diz o ditado, procurar não mentir, não errar, né? Tudo isso, meus irmãos. Porque não adianta, eu sei, nós somos pecadores. Só o único perfeito é Deus mesmo. Então, a gente tem que fazer um pouquinho ao menos, né? Para poder ir morar no céu, né? Como diz, né, na Bíblia, ir morar no céu, a gente tem que procurar não pecar muito, orar, né? Orar, vamos orar mesmo. A gente precisa mais de orar, de oração. A gente precisa mais de oração do que comer, né? Então vamos orar, pedir a Deus, reconhecer nossos erros, nossas falhas, né? Procurar ajudar uns aos outros, procurar orar por nossos amigos, né? E se afastar do lado ruim da vida, né? Dessas coisas ruins que está acontecendo no mundo, né? E é isso, pessoal. É isso, essa palavra que eu vim passar para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né? Tudo que se fala de Deus é abençoado. Sim, certo. Tem muitas pessoas que, como diz o ditado, não crê, né? Mas Deus existe sim, pessoal. Eu sou testemunha disso, porque eu era uma pessoa, como diz o ditado, era do mundo, né? E, como diz, outro dia eu estava falando para um irmão na igreja, meu Deus, se eu soubesse que era tão bom a gente estar do lado do Senhor, do lado de Deus, ser cristão, né, como diz, né? Eu tinha sido há muito tempo, porque, meus irmãos, nós somos escolhidos de Deus desde o ventre da nossa mãe, né? Nós somos escolhidos do Senhor. Jesus, ali no ventre da nossa mãe, nós já somos escolhidos do Senhor. Não importa a religião, não importa a igreja, placa de igreja, não importa. Mas é isso, meus irmãos. Então, que vocês fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos vocês. E eu vou orar aqui o Salmo 70 para vocês. Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, e ajuda-me. Sejam humilhados e frustrados que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados que desejam minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem e se alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitada. Pressa-te a Deus, tu és o meu socorro e meu libertador. Então, Senhor, meus irmãos, é bom a gente orar o Salmo 70 e pedir para o Senhor apressar, né? Nos dar a graça, derramar a bênção que nós estamos precisando e orar com fé, né, meus irmãos? Porque sem Deus nós não somos nada e sem oração nós não vivemos, né? Porque oração é o nosso alimento. Que todos tenham um dia de paz, um dia abençoado. Espero que todos tenham gostado das palavras que eu falei, tenha entrado no seu coração, na sua mente. Que Deus abençoe, que vocês tenham uma terça-feira abençoada. Um beijo a todos, fiquem com Deus.